Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que você tenha um dia incrível, cheio de favor. Que a graça do Senhor te vista como um manto. Confia no Senhor. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, naquilo que é excelente, isso é um filtro. Eu vou pensar no que me dá esperança. Serei um prisioneiro da esperança. Sim, quando Satanás lançar os seus dardos negativos, eu vou combater com a palavra. Eu vou dizer, isso é mentira. Porque se um pensamento não me dá esperança, ele é demoníaco. E isso está tirando a minha força, a minha esperança, e eu não vou ficar com essa mentira. Satanás mente, é homicida desde o princípio. Por quê? Aquele que odeia é tratado como um assassino, e é o ódio que controla o coração dele. Por isso que onde há ódio, raiz de amargura, rebelião, revolta, esses pensamentos, sabe? Que não tiram você do lugar, mas vão estagnar você e fazer você retroceder. Não provém de Deus, eles não provêm de Deus. E você já sabe que pensamento gera sentimento, que gera uma ação. Então a pessoa começa a pensar bobagens, agora ela está cheia de sentimentos nocivos e agora ela começa a falar de forma derrotada, a agir de forma desequilibrada e bagunça com a vida dela. Não, não e não. Em nome de Jesus, levante-se com fé. Olha só, quando Neemias ficou sabendo de como estava Jerusalém, o que ele fez? Sim, ele ficou triste, mas ele se voltou para Deus e ele percebeu que Deus tinha aquilo com ele, que aquela dor era a dor do propósito, porque aquilo incomodou ele profundamente. E mesmo não tendo a menor possibilidade, competência para aquilo, digamos assim, conhecimento, ele creu. Ele creu, ele foi a Deus e Deus pôde usá-lo para mudar uma situação. Gente, isso é muita coisa. Sabe quando Deus te chama para algo difícil, doloroso, vai te custar. E você responde, sim, Senhor. E agora você faz parte de uma mudança que ela é extraordinária. Se ele tivesse ficado lá pensando, mas quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Eu não sou engenheiro, arquiteto, eu não entendo nada de construção. E depois é muita mudança, muito sacrifício. Eu estou no lugar mais bonito, eu estou do lado do imperador. Não. Ele percebeu
que aquele incômodo era o chamado. É você, Neemias. Eu tenho isso com você. Imagina se ele começa a colocar, igual o grupo original, mas não, nós não podemos, nós somos como gafanhotos, eles são maiores do que nós, eles são gigantes. E perderam o chamado, perderam a oportunidade, o portal estava aberto. Eles pensaram de forma desalinhada de Deus. Neemias fez a coisa certa, orou, jejuou, e aquele incômodo não passou. Ele entendeu. Sabe por que está doendo, está incomodando? Porque você é um instrumento de Deus para causar essa mudança. Porque tudo que nos incomoda está ligado ao nosso propósito. Você foi levantado para levar mudanças. E ele creu, e Deus foi abrindo portas, ele foi favorecido pelo rei, e chegou lá, e impactou o povo, e a pressão foi violenta, e ameaças de todo tamanho, porque o negócio foi difícil. Chantagens, ameaças, terrorismo, corrupção, estava tudo corrompido, sacerdotes corrompidos, profetas, mercenários, assim, o povo desanimado, lugar feio, quebrado, destruído. E ele acreditou que era possível mudar aquele quadro, aquele cenário, e mudou. E mudou. E em 52 dias, o que ninguém tinha conseguido por 120 anos, as muralhas foram erguidas, meus queridos. Elas foram levantadas. E olha que coisa maravilhosa. Hoje, exatamente hoje, completam 52 dias de propósito. E nós não vamos encerrar hoje, porque eu decidi que vai ficar melhor para as pessoas. Eu percebi isso. O ano passado ainda algumas pessoas falaram que na quarta seria melhor, porque já tem o culto e tal. Então eu vou aproveitar, unir tudo com a casa firme, o jejum. E nós vamos fazer o nosso encerramento amanhã. Mas olha que coisa maravilhosa. Só que o Neemias não parou ali nos 52 dias. Ele continuou, porque, na verdade, os problemas eram realmente profundos. E ele foi lidando com tudo e foi levando o povo para Deus, porque o caminho é esse, é levar para Deus, é se aproximar de Deus, mais e mais. Por favor, não se prenda a um pensamento, a um sentimento contrário, porque Deus está com você. E olha aqui, algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Você não precisa ter medo, Deus está falando com você. Não tenha medo. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque grande será a sua recompensa. Abrão, porém, respondeu ao que estava lá dentro: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Ele já vinha sendo abençoado, mas ele não tinha o cumprimento ainda da promessa, não tinha acontecido. Ele não tinha o que ele mais sonhava, desejava, que era uma descendência. Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Olha aqui a cabeça dele, para onde estava indo. Sabe quando parece que não vai acontecer e você já começa a diminuir o sonho?
sabe? Gente, eu sempre conto que num momento da minha vida, a situação estava tão difícil, era tão impossível, ó, a cabeça da gente. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra, ouvir. Pensa no que é bom, no que edifica, no que levanta. E Deus vai dar uma imagem de grandeza para que ele pense grande. Para que ele pense grande. E eu me lembro que, sabe, a vida estava tão difícil, nem vou contextualizar, mas vou trazer essa lembrança aqui do que aconteceu comigo. Que você pode se encontrar numa situação de impossibilidade, de tanta dificuldade, que você começa a aceitar o lixo dos outros. Eu me lembro de ter uma variante que não tinha o banco do passageiro. Assim, um negócio que era lixo. E eu desejar o lixo de alguém, porque eu estava, assim, tão sem esperança naquele momento, porque para onde eu olhava, era impossível sair daquele lugar. Impossível. E eu tenho memória de eu desejar para não andar a pé, que a coisa estava tão difícil. A coisa estava tão difícil que às vezes não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Não tinha o que fazer. Ó, mas o Senhor chega e diz o quê? Não tenha medo. Apenas creia no que eu falei com você. Não aceita menos, não. Você não tem que diminuir. Você agora aceita. O Eliezer, ó, não me deste nenhum descendente próprio. E por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Não, Abraão. Você já está aceitando o que dá. Você está indo para o campo natural. Vou ter que aceitar isso aqui mesmo. Puxa vida, essa variante melhorava a minha vida. Eu comecei a desejar. Gente, eu tenho memória disso. De eu desejar aquela variante, que era lixo. Pensa um negócio destruído. Porque eu estava sem esperança que seria possível algo diferente. E eu já vi gente, após eu contar isso aqui, me mandar mensagem e dizer, bispa, eu estou desse jeito. Eu estou aceitando menos, eu já enxuguei meus sonhos, eu já nem sei mais se eu tenho sonhos. Eu estou aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí é daí que vem aquelas expressões derrotadas. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor pingar do que secar. Pelo menos está pagando as contas. Pelo menos, né? Eu tenho esse barraco aqui, essa casinha. Eu me lembro de uma mulher que ela fala assim, vou lá para minha taperinha. Vou lá para minha taperinha. Um dia eu corrigi ela, eu falei, não faz isso não, a senhora só amaldiçoa a sua casa. Começa a chamar a existência o que não existe. Profetiza bênção. Você vai para a passagem do Vale de Ossos Secos, você vai ver o povo falando, nós secamos. Claro, secaram mesmo. Porque na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a boca, a língua, vai comer do seu fruto. Infelizmente, tem gente que só fala negativo. E é isso aqui, ó, apertou, tá soltando tudo, igual Agar. Esquece de tudo que Deus falou, e a primeira coisa que ela solta é o que ela não podia soltar. Que era aquele que carregava a promessa, que era Ismael. Ela soltou. Foi a primeira coisa. Então, quando aperta, as pessoas começam a soltar, elas já começam a falar bobagens, vou ter que aceitar menos, vou ter que aceitar meu servo mesmo, o meu servo vai ser o meu herdeiro. E aí o Senhor vem e diz assim, o Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. E aí, ó, ele fala isso aqui para ele, ó. Em seguida,
levou Abraão para fora. Saia da tenda. Saia desse lugar onde você só está remoendo. Saia desse lugar derrotado. Olha para o alto. Eu vou te dar uma imagem de grandeza, porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que creia nele. Eu me lembro o dia que Deus me deu essa palavra, abriu meus olhos. Abriu os meus olhos, porque parecia que era impossível sair daquele lugar. E aí o Senhor me levou para essa palavra e me fez fazer todo o caminho da vida de Davi. Davi, quem era o Davi? E ele se tornou um homem poderosíssimo. Por quê? Porque ele creu, porque ele captou a mente de Deus, ele entendeu a mente de Deus e ele se alinhou ao Senhor. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu! Saia dessa tendinha derrotada. Olha para o céu e conte as estrelas. Olha que coisa grande. Se for capaz. Se é capaz? É óbvio que não. Então, este é o número de descendentes que você terá. Levanta. Levanta, levanta, levanta em nome de Jesus. Olha para o alto. Pensar grande é pensar como Deus. Ele estava lá pensando, o Eliezer, eu tenho que aceitar isso mesmo. E o Senhor falou, deixa eu te dar a perspectiva do alto. Você está com a perspectiva natural, humana, derrotada, da aceitação de quem está sem esperança. Não tenha medo. Grande vai ser sua recompensa. Olha para o alto. Olha para o alto! Pensa grande! Conte as estrelas! Se é que você é capaz, porque essa será a sua descendência. Deus está falando com você! Saia desse lugar derrotado! Olha para o alto! Não tenha medo que não vai acontecer! Deus fez a promessa, apenas resista, creia que você vai viver o melhor e não o pior, aceitar menos, sabe? Ir diminuindo seus sonhos, projetos para caber dentro das possibilidades, pelo amor de Jesus, isso é derrota pura. Não, eu não tenho que diminuir nada na minha vida. Eu tenho que ampliar a minha mente através da fé. Você não tem, não pode, não deve reduzir seus sonhos. Tenha que ampliar a sua mente, amplia, pensa como Deus, olha para o alto. Em nome de Jesus. E olha aqui, para você, Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Eu quero que você pegue essa palavra, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes. Parecia, se você ler o texto, eu não vou contextualizar, que eles não iam conseguir terminar a reconstrução do templo. Era muita oposição. E agora as autoridades já tinham mandado parar, recomeçaram, e era uma luta danada. Mas os olhos do Senhor estavam sobre eles. E nada parou, só avançou. E você conhece a história? A obra foi feita e a glória da segunda casa foi maior. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. E nada vai parar. Tudo vai avançar. Vai se completar. Vai concluir. A obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Apenas creia. Em nome de Jesus, creia.
Em nome de Jesus, se levanta com fé e creia na verdade. A verdade é que o Senhor está com você, os olhos do Senhor estão sobre você, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes de Israel, mas os olhos do Senhor, os olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. Deus está olhando para você, tá vendo tudo, está ouvindo as suas orações, está com as suas mãos poderosas, as suas mãos cheias de favor sobre você. A mão bondosa do Senhor está sobre você. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele foi com Abraão, Ele cumpriu. Ele foi com Isaac, com Jacó, Ele foi com Davi, Ele foi com José, Ele foi com Neemias. Mas olha a frase, uma das mais poderosas da Bíblia: estou num grande projeto e não posso parar. Quem não para? Porque entendeu que o projeto é de Deus. O projeto é de Deus. Ele entendeu que o projeto era de Deus. E ele cooperou com Deus. Ele fez a parte dele, ele não parou. E o que aconteceu? O impossível. Em 52 dias. O que era impossível, se materializou. A palavra é para o seu coração. O Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele é uma rocha. A fidelidade dEle é eterna. Levante-se, apenas levante-se com fé e pense os pensamentos de Deus. Olha para o alto, se agarra à promessa, porque o Senhor está dizendo aqui que os olhos dele estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. E o que Ele colocou diante de você, no seu coração, que Ele tem te levado, vá, continue. Igual Ele colocou diante de Neemias. É para a vitória, não é para a derrota. É para que você tenha progresso, crescimento. Ei, é para a vitória. Pode ter oposição, pode parecer muitas coisas, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Então, parecia para Abraão, ele já estava ali abatido na sua tendinha, e o Senhor disse: não tenha medo, porque grande vai ser sua recompensa. Sai dessa tenda de derrotas, desse lugar onde você está aí remoendo sentimentos de derrota, só pensando no pior. Se levanta com ânimo, acredita na verdade, não reduza seus sonhos. Se levanta decidido que nunca mais você vai reduzir o que Deus tem para você, porque tem uma mente limitada, não. Que vai começar a desejar o lixo dos outros, não. Você vai se levantar com fé, crendo que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que creia nele. Crendo que os olhos dele estão sobre você. Crendo que ele está tirando você desse lugar e mandando você olhar para o alto. Ele está dando a você uma imagem grandiosa e dizendo: vai ser mais do que você jamais imaginou. Você não tem como mensurar. Não tem como. Sua mente ainda não dá para alcançar o que eu determinei para a sua vida. Apenas creia. Porque a fé supera tudo. Se você crê na verdade, você vai viver a promessa plenamente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada. E peço que essa palavra, Senhor, tenha derrubado definitivamente todos esses ataques
ataques enganosos, mentirosos do mal. Tenha derrubado essas barreiras que ela mesma levantou dentro dela. Barreiras de impossibilidades, dificuldades. Senhor, essa negatividade, essa incredulidade, que tudo isso já tenha caído por terra, meu Pai. Cubra essa pessoa com teu sangue. Senhor, passa do teu sangue sobre ela, a casa dela. Agora visita com poder, com libertação, com força, com ânimo, com renovo. Em nome de Jesus, receba poder, renovo, força. Levante-se com força, com uma fé viva, ampliamente. Olha para o alto. Eu oro, Senhor, para que essa palavra tenha possuído a vida dela, o coração dela. Tenha tomado, Senhor, a vida dela, tenha atingido o cerne da alma. Eu oro, Senhor, para que ela tenha compreendido, que a palavra tenha entrado de forma revelada e calado fundo. Senhor, eu oro por renovo, força, restauração, restituição, meu Pai, da paz, da alegria, que ela creia, que ela passe nos testes, que ela continue olhando para o alto, porque os olhos do Senhor estão sobre ela, e o Senhor projetou para ela grandeza. O Senhor fez a promessa, está aqui dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, porque grande vai ser a sua recompensa. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. E peço, Senhor, que o discernimento do Espírito possua mentes e corações. E que essa pessoa já tenha se levantado internamente, tomada, Senhor, pela alegria do Espírito. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. O Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que a palavra tenha realmente curado, libertado, ampliado mentes. Senhor, que eu deixe pessoas renovadas, saltando de alegria, prisioneiras da esperança, com uma mente renovada, com a visão do Espírito, olhando para o alto e dando glórias ao Senhor. Que foi o que Abraão fez, ele foi se fortalecendo, dando glórias ao Senhor e viveu o impossível. Eu oro, Senhor, para que a palavra tenha realmente curado, fortalecido e levantado o teu povo em toda parte. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos, hoje todos os clamores, amanhã o 8º e último jejum de 52 dias e o encerramento, e vai ser glorioso. Vamos de fé em fé, de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele nos chamou para viver a fé intensamente todos os dias. Em cada momento, em cada desafio, devemos caminhar com a certeza de que não fomos criados para a derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, levante-se. Fortaleça sua fé e enfrente a vida com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada.